do Salmo. E a oração da coleta, essa reza que o padre faz no início da missa, hoje pede a Deus que nos ensine a adorá-lo com sinceridade e a amar o irmão com verdadeira caridade. Duas características essenciais na vida do cristão religioso: adorar a Deus com sinceridade e ajudar o irmão com caridade verdadeira. Se eu digo que amo a Deus, que não o vejo, mas odeio o irmão que vejo, a verdade não está em mim, já disse São João. E se eu digo Senhor, 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 dentro de uma igreja, mas o meu coração traz divisão, traz guerra, traz maldade, eu também não sou um cristão autêntico. Adorar com sinceridade é ter a plena certeza que quando eu me coloco diante de Deus, Ele já me conhece por dentro e por fora. Diante de Deus não pode, não deve e nem há possibilidade de existir falsidade, porque Ele me conhece. Assim, quando nos colocamos na presença do Senhor em atitude de oração, que seja com muita sinceridade, primeiro reconhecendo os seus pecados, suas limitações, suas fragilidades, e olhando para dentro de si com as suas limitações, você vai ser mais humilde. Senhor, eu tenho certeza que eu não mereço o que eu estou pedindo, porque eu sou assim, assado, cozido e frito. Mas eu peço ao Senhor essa graça, não porque eu mereço, mas porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor já me deu seu Filho Jesus, que conquistou essa graça para mim. Por isso, eu me atrevo a pedir essa graça. Tem pessoas que quando se sente e tem consciência de estar em pecado grave, deixa de rezar, porque acha que Deus não vai escutar o seu pedido. Deixa de ir à missa, porque acha que Deus não vai escutar os seus pedidos. Tipo assim, já bagunçou mesmo, deixa agora a coisa bagunçar ainda mais. Não é assim não. Quando eu estou fora da graça, talvez eu não possa me aproximar de determinado, talvez não, é doutrina. Não posso me aproximar desse ou daquele sacramento que é chamado o sacramento dos vivos, porque eu preciso estar vivo espiritualmente para poder comungar, por exemplo, para poder receber uma bênção nupcial, ser crismado, ou a unção dos enfermos, ou ser ordenado sacerdote. Preciso estar na graça, tendo recebido o sacramento dos vivos, que é chamado assim o batismo ou a confissão. Mas o meu pecado não me impede de estar na presença de Deus. O Salmo já disse: se o Senhor levasse em conta as nossas faltas, quem haveria de subsistir? Pensando assim, nós sejamos sinceros na presença de Deus ao rezarmos. Não deixe a esquizofrenia espiritual tomar conta. Eu bato muito nessa tecla, porque essa esquizofrenia espiritual nos leva a autoafirmações, a complexos de inferioridade, a medos, a receios. Porque eu preciso me esconder, ou eu preciso me autoafirmar, às vezes com prepotência, com arrogância, atacando os outros. Outros às vezes que têm pecado semelhante ao meu, às vezes inferior. Mas quando eu me coloco em atitude de ataque ao pecado do outro, é como que eu estivesse me defendendo inconscientemente. E assim eu crio essas esquizofrenias espirituais. Falta sinceridade na oração. Ao rezar, seja sincero na presença de Deus. Senhor, Tu me conheces por dentro e por fora. Eu posso até enganar uma pessoa, mas Deus, eu não engano de maneira alguma. Às vezes nos negócios de paróquia, porque também envolvemos nisso, e muitas outras coisas. Quando alguém parece que está me enganando, eu tenho um pouquinho de olho de águia. As pessoas às vezes pensam que está enganando a gente, eu até dou corda, deixa esse coitado ou essa coitada, mas percebo. E sei, ele vai prestar contas a Deus.
tem um purgatório, tem um inferno, tem um céu. Por que eu vou perder a paz? Ah, fulano está roubando a igreja. Deus já se preocupou com isso, tem um inferno para ele. Para que eu vou me preocupar? A fulano está rezando, é grande. Não precisa de eu ficar bajulando e batendo palma. Tem o céu para ele. Deus já pensou em tudo isso. Por que perder a paz? Sinceridade diante de Deus. Essa confiança precisamos ter. Depois a outra característica, a caridade verdadeira. O que é caridade verdadeira? Pela minha adoração sincera, pelo amor sincero que eu tenho a Deus, eu estendo a mão e sirvo e ajudo ao meu próximo, sem querer nada em troca, simplesmente porque eu amo. E a recompensa do amor, já nos ensina São Bernardo, a recompensa do amor é o próprio ato de amar. Porque quando eu faço caridade no amor perfeito, eu sinto prazer naquilo. Já falei sobre isso nesse santuário. E tendo essa sensibilidade do prazer em ajudar, eu faço a caridade sincera. Se eu só ajudo, se eu só estendo a mão a uma pessoa da qual eu posso receber algo em troca, ou usufruir da pessoa, ou pedir algo em troca, isso não é caridade. Pode ser até altruísmo, pode ser até interesse, pode ser egoísmo, e Deus não quer isso de nós. Eu trago hoje à tona, mais uma vez, aquela distinção sincera de cristão e de religioso. Às vezes nós somos até bons religiosos, rezamos, vamos à igreja, devolvemos até o nosso dízimo, que é uma obrigação, damos a nossa oferta. Ah, como eu sou religioso, mas às vezes eu sou só rezador, mas eu não sei amar, eu não sei perdoar, eu não sei ajudar. Aí me lembro de uma passagem de São José Moscati, um grande santo italiano de Nápoles, um médico, morreu paupérrimo materialmente, porque todo o dinheiro que ele ganhava era para ajudar os pobres. Vendeu a mobília da família para dar, aviar receita aos pobres, porque ele tinha prazer em se doar. E ele tinha uma irmã que era secretária e era rezadeira, ia à missa todos os dias, comungava todos os dias. E às vezes quando os pobrezinhos se reuniam em torno da sua casa e fazia certa bagunça, ela pegava a vassoura e tocava todo mundo e brigava e xingava. E quando ele via, ele dizia: Nina, não faz isso, Nina. São filhos de Deus, deixa eles entrar. E ele acolhia e dizia: a minha irmã é rezadeira, mas ela não entendeu de amor ainda, ela não entendeu de caridade ainda, tadinha. Mas entra, meu irmão. Olha, vejam bem isso, meus irmãos. Fulano é rezador, está na missa, está na romaria, mas aqui fora ele não é de respeitar, ele é de comprar e não pagar, ele é de criticar, ele é de caluniar, de levantar falso. Muitas coisas na vida, meus irmãos e irmãs, se é que temos direito de falar, eu só posso falar se eu vi com os meus olhos, e assim mesmo, com o intuito de ajudar a pessoa, não de massacrar, não de perseguir, não de fazer com que a pessoa seja danificada na sua existência, seja moral, seja material. Às vezes eu sou um bom rezador, estou na romaria sempre, mas eu tenho um olho grande na função de um colega de trabalho que está caminhando comigo, e eu começo a denegrir, falar mal dele, a criticar, a caluniar, para que ele leve uma rasteira e eu possa ascender tomando o cargo dele. Isso não é cristianismo. Você pode ser até um bom cristão, mas não é um bom, aliás, um bom religioso, mas não é um bom cristão. Mahatma Gandhi, ele dizia com toda clareza: se o cristão vivesse o cristianismo, eu seria cristão. Porque é muito bonita a doutrina de Jesus Cristo, e ele estudou a vida de Jesus, e ele vislumbrava a vida de Jesus, e ele achava muito interessante a vida de Jesus. Mas quando ele percebeu como muitos cristãos viviam não o ensinamento de Jesus, ele se decepcionou. E isso continua a multiplicar na nossa existência. Nós não provamos como os primeiros cristãos. Vejam como eles se amam. Amados irmãos, amadas irmãs, hoje, escutando a autoridade de Jesus que expulsa demônio, vamos pedir que ele expulsa da nossa vida o demônio da falsidade, o demônio do egoísmo, o demônio talvez da falta de amor, da falta de caridade, de generosidade.
Quantos de nós não ajudamos ninguém, não fazemos uma caridade, juntando, pensando no futuro, o futuro chega, passa, a gente passa também, e não fizemos a caridade, não amamos. Não feche o coração hoje, não. Ouve a voz de Deus que pede de você sinceridade na oração, no convívio da caridade e na vivência do dia a dia. Que o Senhor nos ensine e que tenhamos o coração aberto para praticarmos a caridade, sendo bons religiosos.